pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Momento Pet. Para quem não me conhece, eu sou a Malise Gonçalves, médica veterinária dermatologista e apresentadora deste programa. Antes de apresentarmos nossa convidada, eu preciso agradecer o nosso patrocinador, Elanco Pet. A Elanco, que é pioneira em solução para a saúde do seu cãozinho. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá apresentar a nossa convidada. Hoje estamos com uma convidada mega especial, a doutora Daniela Camargo. Ela é médica, cirurgiã plástica, crânio-facial. Sejam muito bem-vinda, Dani. Obrigada, querida amiga e doutora dos meus pets também, meu né? Deus. E a minha doutora também, gente, que já tem uma relação aí, viu? Fico muito feliz de estar aqui. Não, e ela é, assim, ninguém melhor que ela para falar de relação com pets, amor, cuidado. Obrigadão, Dani, pelo convite. Eu que agradeço. E para quem ainda não segue a Dani, né, no Instagram, fala a sua bio aqui pra gente. Sua arroba. A minha arroba é Daniela Camargo, com 2 L's. Sigam lá, gente. Os conteúdos dela são maravilhosos. Dani, para começar assim, né? Sim. Conta pra gente como que iniciou a sua relação com os pets, como surgiu. Você gosta dos pets desde pequena? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu brinco que a minha relação com os pets veio antes de mim mesma, porque os meus pais sempre tiveram uma relação muito, muito grande, de muito amor com os bichos, né? Eu digo pets mesmo, de todos os tipos. Então, eu falo que desde que eu existo como Dani, existe bicho em casa, Veio até herdada. antes de mim. Então, até meus pais falam desde pequeno que eles eram nossos irmãos. E até hoje. Então, eu tenho um irmão mais velho, eu sou a irmã mais nova. Então, na verdade, o meu irmão não é o irmão mais velho, porque sempre existiu um pet antes dele. Um irmão canino. Então, a gente foi exposto e estimulado a conviver com pets isso. desde muito pequeno. Eu tenho grandes e lembranças muito gostosas de infância. Em que eu ficava com os meus bichos, assim, agarrada e comia com eles, saía com eles. Tinha uma... Posso contar algumas historinhas? Claro, no a meio gente do caminho? gosta de histórias no momento Sempre pet. tiveram vários pets em casa, né? Tinha mais bicho que gente. Meus pais sempre foram adotadores, enfim. Sim. Seja lar temporário, seja pra ficar. E tinha uma pincher que chamava Pepe. Ai, Pincher. Pincher, bravinha. pequenininha. Nossa, nervosa. Meu pai gosta de pincher até hoje, você sabe, né? E daí ela era tão junta, tão colada com a gente, que eu tinha ali meus, sei lá, 7, 8 anos. E como era uma cidade pequena, né? A gente morava em Minas. Ai, que cidade? Em Frutal, no Triângulo Mineiro. Olha, que legal, Eu mineira. morei lá até meus 14 anos. E eu ia fazer compra no supermercado, porque cidade pequena todo mundo conhece todo mundo, né? Então eu com 7 anos eu já ajudava. Às vezes saía, ia comprar as coisas. E a cachorrinha ia comigo. Então meus pais falavam que ela era uma guarda. Porque, né? Ela era bravinha, e então... Pincher ainda todo mundo tem. E ela ia sem coleira, sem nada. Ai, que fofa. Ela andava juntinho comigo, ela entrava nos corredores do supermercado, ela esperava eu fazer compra, eu com meus 7, 8 anos. Fechava tudo, levava sua colinha pra casa e a cachorrinha atrás de mim. Que fofura. Era um grude, era muito gostoso isso. Nossa, gente, essas memórias são tão boas, né? Demais. E eu aprendi a respeitar e a amar e a cuidar deles desde muito cedo. Sempre, né, com Isso é muito bom. esse envolvimento, né, esse ensinamento com seus pais, né? Eu acho que isso faz parte até pro crescimento da Educação, criança, de sim, educação, ensinar a de respeitar. se relacionar com outras pessoas, né? Exato. Porque a gente tem que tratar bem animais, pessoas e qualquer outro tipo de relacionamento que a gente tenha ao longo da vida, né? Exatamente. E essa história, essa relação com os pets, então, se postergou até os dias de hoje. Ah, sim! Nossa! Tiveram várias histórias, pelo visto. Muitas histórias. É uma alegria, assim. E aos poucos, conforme a gente for conversando, eu vou contando. E eu tenho uma história um pouco mais antiga dos meus pais, que eles contam, né? Seus pais resgatam bastante também, né? Sim. Meus pais são médicos também, né? E eles se casaram logo depois que eles se formaram na faculdade. Meu pai é daqui da região, minha mãe é mineira. Eles se conheceram lá, na faculdade. E aí se casaram e mudaram pra Minas, pra cidade da minha mãe, que é Frutal. E eles tinham um cachorro grande. E aí, quando eles se mudaram para uma casa, eles não tinham financeiramente um aporte muito grande. Sei. E aí, eles resolveram, num momento de impulso, assim, doar aquele cachorro,
que eles amavam muito. Deve ter sido difícil. E aí, eles ficaram muito chateados. Minha mãe fala que se arrependeu. E aí, se arrependeram tanto que eles decidiram voltar à noite, escondido. Eles sabiam pra onde o cachorro tinha ido. Abriram o portão e pegaram o cachorro de volta. O cachorro lembrava deles, né? Readotaram. E readotaram. O cachorro voltou, entrou no carro. Eles pegaram o cachorro de volta, porque eles se arrependeram. E aí, depois chegaram no acordo, enfim, com quem eles tinham passado, né? E eles falam, assim, que depois disso eles nunca mais iam tentar fazer isso de forma alguma. Não, que sim. sempre tem forma da gente se adaptar e ter espaço. E ter. Então, quando a gente tem filho e quando a gente passa por outras situações, sempre tem algum jeito de ficar com o pet. Mantê-los, né, abandonem. Na isso. Importante a mensagem. Porque a gente vê muito casos assim, né? De animaizinhos que acabam indo pra doação porque ou mudou de casa, ou o filho nasceu. Fases, né? E é como se fosse realmente descartável. Exatamente. E eles não são. Eles são. Se apegam na família, sofrem, né? Com isso. Tanto eles como a gente, né? Ai, pelo amor de Deus, né? Eles se apega muito. Sim, maravilhosos, né? E, Dani, tem alguma história? Conta pra gente aquela história que você me contou, que os seus pais conseguiram convencer a proprietária de um canil a doar os cães pra eles. E desfazer o canil. Olha que história bonita. Ela fazia criação de pets. E aí, meus pais já tinham conversado que não era interessante, se ela não poderia trabalhar com alguma outra coisa. E talvez até na plataforma de atendimento do meu pai e tudo mais. E aí, depois de muito insistir, a gente ficou com ali, acredito ser a última ninhada, né? Quero Deus que seja. Sim. E meus pais ficaram com a matriz. Tadinha, ela tava bem judiada. E hoje, graças a Deus, ela tá super bem. Eu fiquei com um dos filhotes. História. Fiquei com um dos filhotes e outras pessoas foram comprando os filhotes. Então, e as pessoas foram se ajudando, adotando e... Nossa, que história bacana, né? Graças a Deus. E realmente, vocês ajudaram É um término feliz, porque realmente eles não gostam, né, de estarem ali sendo explorados. E tem o sofrimento ali também, Nossa, né, e ou o que não? tem hoje em dia disso é um mercado absurdamente grande, né? Sim. E que muita gente não tem noção do que tem por trás de, às vezes, você ir e comprar um filhote, sem querer acaba né? Financiando, né? Exatamente. Esse tipo de mercado mesmo. Sim. Sendo que tem tantos... não que esses de canil não mereçam atenção, claro, tá? Eu acho que a partir do momento que eles... né, nasceram, a gente tem que cuidar de alguma forma. Mas tem tantos bichos a serem adotados, tão lindos quanto, nossa né? Nossa senhora, tem. Tem muitos animaizinhos aí, né, esperando um lar. Com certeza, pra que ficar reproduzindo de forma aleatória, assim, só pra monetizar, né? E os animaizinhos adotados têm um amor diferenciado, assim. Eu percebo isso. Sim. Parece que é um amor de... Não que os outros não sejam, né? Mas sim, vem carregado de gratidão, sim. Com certeza. Ô, Dani, conta pra gente um pouquinho como que é a relação das suas meninas, né, com o Pedro. Com o seu pititico. Eu tenho duas pequenininhas. Esqueci de falar, gente. A Dani, além de ser médica, é a mamãe do Pedro, né? E esposa do Alê. E mamãe da Lola e da Chia. Isso. O Pedro tem 1 ano e meio. A Lola tem mais ou menos uns 6 anos, né, uns 6 anos e meio. E a Chia acabou de chegar em casa, que ela é um desses filhotes que a gente comentou. E é muito engraçado. Primeiro, a relação entre a Lola e a Chia é divertidíssima, porque eu sinto que a Lola é como a gente, um pouco mais velho, mais impaciente, não tolera mais tanto a gritaria. Aí chega a Chia naquela energia, aquela vontade de viver, aquela coisa de descobrir as coisas e morde tudo e rói tudo. Eu brinco que eu já virei sócia da Havaianas, porque eu não aguento mais comprar chinelo em casa. É o mais gostoso de mastigar, né? Parece. Mas assim, entre elas aconteceu um estímulo muito bom. Que a Lola, às vezes, ficava mais amoadinha, mais individualista, quietinha, né? Isso, egoísta, tipo a gente sozinha, sabe? Igual... E aí, chegou a Lola pra dividir, então foi muito legal. No começo deve ter sido um baque, tipo, eu não pedi irmão, não quero. Isso, fiquei com certo receio, porque eu falei, nossa, será? Será ainda com a criança pequena? Eu lembro que você me perguntou, não, será que ela vai, né, sentir? Será que vai acostumar? São diferentes. Hoje em dia, a relação delas melhorou muito. É lógico que tem uns estranhamentos, assim, mas acho que de qualquer cachorro, né? Sim. E até aí tudo bem. Mas eu achei que deu uma energia a mais pra Lola. Um impulso de vida, ela né? quer andar mais, passear mais. E mesmo que ela fique brava, do
tipo, sai, cachorra chata. Você obriga a ser mais condicionada. Isso, pelo menos até ela mesmo a lutar se ali, mexe. Pelo alimento, porque acho que eles pensam isso, né? Ai, chegou aqui uma fofura. Um concorrente pra concorrer comigo, com a minha família, com a minha comida. Então ela se obriga a ser mais realmente ativa. Em relação das duas com o Pedro, eu sempre quis proporcionar pro meu filho o que meus pais proporcionaram pra mim com tanto carinho, porque eu acho que fez muita diferença na minha vida. Então, eu quis que desde pequeno ele tivesse muito contato. O Pedro, recém-nascido, chegou em casa com 1 dia, 2 dias de vida. A gente colocou ele na sala, chamou a Lola, falou, Lola, olha o seu irmão. Olha quem chegou. Você ganhou o irmão. E a gente sempre conversou com o Pedro como se a Lola fosse irmã dele. Você tem que respeitar, você tem que fazer carinho. Tanto que hoje, agora que ele entende um pouco mais do ambiente, tudo, ele é muito carinhoso. E o amor da vida dele é a Lola. Ele tem cuidado, né? Apesar da Lola ter um pouco de medo dele, ainda ficar receosa, o amor da vida do Pedro é a Lola. É impressionante. Ele chora por causa dela. E a Chia, ele pega, brinca. Então, ele dá comida pros cachorros. Eles são parceiros, né? Nessa hora da refeição. Viraram cúmplices. Já fiquei sabendo que o Pedro vai lá, joga escondido, né? Eu nem sofro com sujeira. Eu sou uma pessoa super organizada. Mas aí, depois que eu descobri que o Pedro senta, a Chia vem, não fica um cisco. Eu impresso ela pra vocês, se vocês quiserem fazer uma limpeza em casa. Então, graças a Deus, a relação deles é ótima. E isso que existe hoje, até entrando um pouco de parte médica, mas criança pequena vai ficar em contato com o cachorro. Não, a criança tem que ter contato com o cachorro, com o gato, com o bicho, porque ela tá desenvolvendo a sua imunidade dela. Os cachorros que a gente tem dentro de casa são bem cuidados, eles são limpos, eles são vacinados, né? A Má sabe até falar disso. Então, precisa ter esse cuidado. Se você priva muito a criança, agora da parte médica, de cuidado com bichos e outras coisas no mundo, você tá criando uma criança alérgica. Porque a hora que ela for se expor esse tipo de contato, aí ferrou. Então, eu quis que o Pedro tivesse esse contato. Então, eles dividem até o pão de queijo. Ai, meu Deus. Às vezes, o Pedro morde pão de queijo, ele abaixa, a Lola dá uma mordida, a Chia dá uma lambida, ele come de novo. Nossa, Dani, como você é uma péssima mãe. Não, senhor. É aí Sim, deve ter os jogadores, mora a mágica, né? Ela disse tudo, gente. Isso realmente, o mesmo que é indicado com os bebês, com os cães também. Desde o começo, deixar o animalzinho, né, ter contato com a natureza, com outros cães, para realmente desenvolver, né, a microbiota, desenvolver imunidade, sem frescura. Isso é muito bom. Precisa, gente. Vamos lá, Dani. Como você equilibra sua rotina de trabalho com os cuidados e momentos de lazer com os seus pets e com a família? Nossa, é muito corrida a vida dela. É muito corrido, é muito difícil, mas eu acho interessante até a forma que você construiu a sua pergunta, porque eu englobo filho e os pets como a minha família. Perfeito. Então, pra mim, é meu trabalho e é minha família. Eu não separo. Então, os pets em casa, assim como era na minha infância, são parte da nossa família mesmo. Da rotina, tá todo mundo junto. Então, eles participam de tudo. A gente tá sempre conversando com eles. Quando a gente vai comer, a gente dá alimento pra eles. A gente vai sair pra passear na rua, a gente leva eles pra passear. O Pedro vai anda também. Então, eu acho que isso, além de facilitar a rotina, já é uma coisa só. Eles já se sentem dentro de casa. Vai dormir? Todo mundo vai dormir também. Vai acordar? Todo mundo vai acordar também. Entendeu? Que legal. Então, eu acho que isso facilita um pouco. É assim que a gente dinâmica, consegue criar uma dinâmica melhor. Vai brincar? O Pedro brinca com todo mundo. Então, eu acho que o fato da gente não segregar, do tipo, cachorro, tempo do cachorro, criança, tempo da criança, né? Eu acho que você otimiza o tempo e deixa todo mundo mais feliz. E eles se sentem incluídos também. Com certeza. Né? Por isso que eu brinco que são irmãos. Eu falo, Pedro, vai ajudar a sua irmã. Tanto que ele aprendeu tanto a ver a gente. Ele participa da nossa rotina do tipo, vamos trocar água das cachorras. Vamos colocar ração. Ele já tá aprendendo. Ele vê. Então, quando eu vou pôr ração, por exemplo, ele pega a vasilha pra mim e ele me entrega. Ai, que fofo, gente. Então, ele sabe. Aí eu vou lá, coloco ração, ele põe no chão. Então, é assim que ele vai aprendendo também a cuidar, né? Desde cedo ele já vai Quando elas vão tomar banho, para a vanzinha na frente de casa. Aí ele fica esperando. Que lindinho, né? Que depois ele vem com o lacinho, ele deve gostar, né? Dessa parte. Acho que é cheiroso, né? Sim. E é muito bonito, né? A forma que você tá, né? Apresentando os pets pra ele, né? Bonito a gente essa forma de respeito. Tem que fazer carinho. Quando ele vê um cachorro na rua, ele fica super emocionado. Ele adora. Até os cachorros também, dos meus pais, dos pais do Alê. E tem muitos cachorros da família. Tem. Né? Tem, que lindo, gente. Ô, Dani, e as suas cachorrinhas têm algum, né, cuidado diferente? Como que você cuida dessa parte do bem-estar? Você fala tem uma rotina especial? De cuidado como
corpo físico ou cuidado saúde mental? Cuidado corpo físico. Isso. A gente sempre tem que ter, né? Assim como ser humano, criança. E você é uma veterinária maravilhosa. Ai, obrigada. Me ajuda demais. Malisa é responsável Já ajudamos por elas. várias vezes, E eu tento manter em casa as orientações. Eu sou uma pessoa bem ela é muito cuidadosa, muito cautelosa. Tanto que ninguém fica doente, quase. Muito raro. É só mais as prevenções mesmo, né? Então, assim, eu mantenho as vacinas, a gente tenta ter uma alimentação saudável, hábitos saudáveis. Sim. E eu li uma vez, até interessante, que eu acho que eu comentei com você. Eu li um texto uma vez de um veterinário falando que o passeio do cachorro saudável, nem sei se você sabe onde é isso, vamos descobrir. Que o passeio saudável dos cachorros não é você sair e andar 30 quilômetros, tô exagerando, né? Não é andar muito. É você andar com calma para que ele fareje 100% centímetro cúbico que ele deseja, porque ali ele faz sinapses que ele vai entender e imaginar quem passou. Isso mesmo, é isso. Então, depois que eu li isso, eu falei, gente, mudou minha vida, mudou a vida das cachorras. Se elas querem andar 3 centímetros, vai andar 3 centímetros. O que a Dani falou, não é a quantidade, né? Não é o tamanho, o tempo do passeio. É a qualidade para eles explorarem. Então, a gente sempre deixa cheirar horrores, assim. Às vezes fala, nossa, que chata, ela não para de cheirar aqui. É porque tem alguma coisa interessante, tem pessoas então deixa. Que não sabem, né? Não tem paciência, né? Não tem paciência ficar puxando. Não vai cheirar, não vai... Mas então, realmente eles estão aproveitando... Isso vai tanto de saúde física como mental, né? Porque a gente ajuda na parte de atividade física, né? Ainda mais a Lula que castrou. Sim, ela tem uma tendência a ficar mais rechonchudinha, né? Então, tadinha. É muito fofo, mas não dá pra ser gordinha. É fofo, mas não é bonito. É fofo, mas não é saudável, digamos, então, a forma que a gente encontrou pra manter essa saúde dela física e junto com a mental, foram esses passeios. E a gente anda mais, né? A gente sai mais vezes, ela corre em casa, brinca com o Pedro. Ela tem bastante atividade em casa também, né? Então a gente, pra fechar, né, essa pergunta, a gente mantém uma relação muito próxima de cuidado mental com cuidado físico, da mesma forma que é o nosso. Porque manter vacina, que é extremamente importante, sem negligenciar cuidado. Se você sempre ficar de olho, notou alguma lesão, notou alguma coisa, corre pra veterinária. Pergunta, ninguém é obrigado a saber tudo. Se espelhem na Dani como tutora, que ela é muito especial nessa parte. Super cautelosa, cuidadosa. Lembra da branquinha dos meus pais? Sim, linda. Né? Que ela tinha muita alergia de pele, gente. Muita. Não sei se é da raça, né? Um pelo curto. Essa raça tem uma predisposiçãozinha assim. E aí eu falei, nossa, mãe, vou levar ela lá na Malise. A gente fala que é a tia Malise. Lá em casa é a tia Malise. Eu vou levar ela lá na tia Malise. Aí trouxe a mais, aminou, enfim, fez raspado, tudo. E aí fez um tratamento, foi maravilhoso. Ela ficou bem, né? Que bom. Nunca mais, nunca. Isso já tem anos. Tem, anos. Já faz uns 4 anos. Da pandemia. Foi essa pandemia. Nunca mais teve uma alergia. Então, bom, assim, né? às vezes a gente fica enrolando, tipo, isso é normal, isso é um banho, não sei o quê. E não trata a causa. Igual a gente, se não tratar a causa, o problema não vai embora. Só tentando apagar ali, né, o incêndio ali. E não vai na causa. Então, isso foi muito legal e marcou, porque hoje ela tem uma qualidade de vida maravilhosa. Mas se não fosse você, o que ia saber? A gente não sabe ver. A gente sabe ver que tá esquisito, mas o que é. Sim, o que é, o que pode estar causando, né? Mas, gente... Foi muito bom. A gente é muito grata. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. A credibilidade sempre, né? Vamos lá, gente. Outra pergunta. Quais conselhos, Dani, você daria para os pais que têm filhos e estão pensando em adotar um pet para garantir que essa experiência seja positiva para todos? Acho que você já falou um pouco, né? Eu sempre falo que a convivência de criança com pet é maravilhosa, né? Por N motivos que a gente já falou aqui. Então, não se prendam só por isso. Eu acho até interessante quando você adota um pet, às vezes um pouco mais filhote, né? Pets que são um pouco mais velhos, é mais difícil. Porque até se acostumar, às vezes estranha, tudo. Mas um pet pequeno que possa crescer com a criança, isso lindo, é muito legal. É muito bom, é muito bonito, eles né? crescem juntos e é mais ou menos a mesma fase, um estimula o outro. Então, não tenham medo, tá? Ser parceiros pra vida toda, né? Isso. E englobem ele como a família mesmo. Porque ele é. Se você separar... E eles sentem que eles são e quando não são. Eu acho que isso de, eu vou abandonar porque meu filho chegou. Às vezes eles separam demais.
Entendeu? Essa divisão eu não quero que o cachorro encoste na criança, eu não quero que o cachorro lamba a criança. Sim, qual o pule problema? na criança, A gente né? é mais sujo, mais contaminado que o cachorro. Eu mais Exatamente. ainda, que eu vivo no hospital. Sou muito contaminada. Provavelmente a lambida da Chia é muito mais limpa que o meu abraço quando eu chego em casa. Isso eu acho que com certeza. Total. Sim. Então, existe um viés muito grande. E por isso que eu acho que as pessoas abandonam muito. Aí fala, mas cachorro dá trabalho. Filho também dá não se muito adaptou. trabalho. Ai, latiu muito. E assim, é uma opinião bem sincerona, porque vocês sabem que eu sou sincera. Mas, vendo hoje o Pedro, a Chia e a Lola, pô, o Pedro me dá muito mais trabalho, muito, do que a Chia e a Lola. Porque você vai conduzindo elas vão no Pedro, você tem que ficar em cima. O cachorro, assim, com comando quando eles são treinados. Demais. Sim. E o Alê tá treinando a Chia, ela já senta, ela já dá uma gracinha, ela melhorou muito. Então, isso de você falar que, eu vou ter que abandonar o cachorro porque ele dá muito trabalho. Não, o filho dá muito mais trabalho. Então, eu acho que tudo é questão de se organizar. Sim, de se organizar. Você falou tudo. Organizar. Pesquisar antes, planejamento. Exatamente. Saber porque a gente não adota um objeto, né? Igual a Má falou no começo hoje. É uma vida. É uma vida que aí vai durar uns 16, 17, depende de É uma anos. vida, você tem que se programar, você tem que cuidar dela, você é responsável por ela. Então, é esse o recado, a responsabilidade, né? Com certeza o Pedro, esse contato que ele tem com os pets desde pequenininho, o tornou um menininho tão especial que ele tá ficando, né? Com certeza, ele Talvez é muito amoroso. Se ele não tivesse cão... Não, ele saber é muito dividir, amoroso, né? ele é muito carinhoso, Isso, ele divide respeito. comida, ele deita com as cachorras, ele brinca. Nossa, ele tem um carinho enorme por elas. Que legal. Isso é muito legal de ver. Isso vai ser muito importante para quando ele, né, entrar na escolinha. Com certeza. Com certeza. É claro que não é a mesma coisa, né, gente? Mas já vai ter sido meio que um impulso para... né? Nossa, pra gente, socializar estímulo. com o mundo, com as pessoas, Com né? certeza. É um estímulo. Da mesma forma que eu tive, né? Exatamente. Nossa, em casa tinha muito mais cachorro. Hoje eu tenho só a Lola e a Chia. E os seus pais têm bastante? Meus pais tinham um cachorro grande quando eu nasci. Rottweiler, meus pais gostavam... Né? Agora sim, eles têm bastante hot, mas... Que lindo. Naquela época eles tinham muito pastor. Era em daquela Minas época, tinha muito pastor, comum, né? Pastor aquele pastor manchadinho, que é preto e marrom. Capa preta. Eles eram eles Nossa, eram bravos. Quando eu era pequena também, eu via aqueles quadros de pastor capa preta, assim. Lindos. Pareciam esses bravos. cachorros de polícia, sabe? Sim. E eles eram muito bravos, mas eles são muito carinhosos e leais com quem os convive, donos. né? A minha irmã tem, ela ama também. Então a gente vivia grudado com aqueles cachorros e nunca aconteceu gente. nada. Cachorro grande também é lindo, né? Então tinha um monte. Tinha cachorro grande, tinha cachorro pequeno, tinha pra todos os gostos. Todo mundo junto, misturado. Então por isso que eu falo, tinha mais cachorro que gente. Ai, gente, é tão legal isso, né? É muito bom. Bom, história engraçada. Você tem alguma engraçada ou emocionante de algum deles que te marcou? Momento agora, emoção. Nossa, tem várias. Tem uma, assim, de 2 cachorrinhas que meus pais adotaram. Teve uma fase, né, que meus pais adotavam mais cachorros mais idosos. Porque que legal. Olha, agora, gente, que exemplo agora a Má vai saber dizer mais, né? O cachorro idoso é muito mais difícil dele ser adotado. Ai, sim. Porque demanda mais cuidado, às vezes ele já tem alguma doença de base, adaptação. Então, geralmente é um cachorro tadinho, né? Que ele fica muito tempo, às vezes, no abrigo, né? Um tutor especial, né? Pra, né, às vezes, cuidar da doença que ele já tem. Exatamente. E daí eles ficaram sabendo de 2 cachorras bem pequenininhas, que era meio que uma mistura, assim, de pincher com alguma coisa. Sempre pincher. Com alguma coisa, né? Meu pai é apaixonado por pincher. Que bonitinho. E aí, avisaram que elas estavam bem doentes, desnutridas, que elas precisaram de muito cuidado. Eles falaram, não, pode trazer, a gente dá um jeito. E elas demoraram eram 2? Eram 2, eram irmãs. Elas eram coladas. Gente. A gente acha que era irmã. Tem hora que eu acho que era mãe e filha, tem hora que eu acho que era irmã. Elas não tinham praticamente nenhum dente. Vai saber o que era ser. Elas não tinham nenhum dentinho. Então, pra eram comer bem era nozinhas. difícil. Elas já tinham, acho que uma delas tinha um AVC, porque a linguinha ficava pra fora. Ai, que dó. Provavelmente uma sequela. Uma patinha fraturada. Então, elas estavam muito maltratadas. Judiadas. Tanto que quando elas chegaram, como em casa tem muito cachorro, a gente gosta disso, porque eu acho que às vezes o cachorro se sente um pouco mais acolhido, né? Do que chegar numa casa vê que sem um cachorro, nada, assim, né? na personalidade de um cão que é amado, é diferente de um cão o cachorro que... chega perto, cheira. E mesmo assim, a gente olhava pra elas, e elas gritavam. Ai, que dó. Não sei se elas tinham Traumas. sido muito machucadas, enfim.
E demorou mais ou menos 2 anos pra elas aceitarem Olha, um pra se carinho, adaptarem. um abraço, alguma coisa, porque elas não aceitavam. Que dó. Pra comer, pra nascer o pelo de novo. Então tava assim. Nossa, tava bem judiadas, né? Muito. Acho que esse foi o caso que mais me marcou, assim, de cachorrinhos que a gente adotou. Como que era? Elas chamavam? Você lembra? Nina e Nena. Nina e Nena. Ah, que lindas. Minha mãe que deu esse nome. E aí depois elas ficaram super bem felizes e viveram aí mais uns. Acho que uns 4 Nossa, anos com a minha olha a família. longevidade, E elas graças eram a vocês, bem né? donzinhas, graças a Deus. Mas assim, a gente Os ficou momentos feliz mais felizes, talvez, que elas delas. faleceram felizes. Tá, Não sei o que aconteceu antes, essas coisas a gente não fica sabendo, mas naquele momento a gente tinha certeza que elas estavam bem. Que bom, e que vocês colaboraram também para que elas, né, tivessem momentos felizes, né, no restinho de vida que elas tiveram. Com certeza. E 4 anos foi bastante. Com certeza. Não foi? E assim, o fato, uma coisa meio... Não, agora não tão triste, né? Mas difícil. Quem tem cachorro grande vai saber, né, que eles brigam muito. E as brigas dos cachorros grandes muitas agressivas, vezes são bem violentas. agressivas. Então, quem tem um cirurgião em casa, tá tudo bem. Quem suturava os cachorros era eu. Então, quando tinha alguma coisa mais difícil, às vezes rolava uma briga, eu sempre tinha um kit de sutura em casa, já deixava pronto, nem atormentava ninguém, sabe? Eu já tinha lá. Só que aí nunca mais precisou tá lá, assim, isolado. Eu assim, continuando isso, eu montei em casa. Já tem essa mente mais, né, assim, preparada pra lidar com isso, né? Montei em casa também, hoje eu também tenho, mas as duas nem... as duas brigam, né? Vai que tem. Então, assim, mas a gente tem que pensar no cuidado como um todo, né? Mas acho que a história de marcante, assim, emocionante, pra mim, de ver a evolução foram dessas duas. Eu acho que foi um negócio muito gritante de diferença. Vocês fizeram, assim, uma diferença na vida delas, né? Porque às vezes quando o cachorro chega filhote, ele não... Se ele foi maltratado, ele acaba apagando, talvez, né? Agora, o idoso não. Ele passou perrengue mais a vida sofrido, inteira. Desnutrido. Pensa, viver uma vida toda com uma condição dessa, né? E tem um detalhe, na casa dos meus pais também tem tartaruga. Gato também. não tem? Não, gato não, Tartaruga. porque eu acho que o gato ia sair. Nossa senhora, não tinha como. Tem muito cachorro grande. Mas eles já adotaram tartaruga, tem 2 tartarugas em casa. E tartaruga vive bastante. Vive. Que bonitinha. E elas estão lindas. Tem gente. uma que tá bem grandona, porque a gente nem sabia, elas chegam pequenininhas, não sabe onde vai parar, né? Eu acho que é um jabuti, né? É o jabuti que é grande. Não sei exatamente o nome dele. E da espécie. E aí agora a gente tá com uma outra média, que chegou menorzinha e tá crescendo. É bom que uma faz companhia pra outra. Gente, ficar vendo, né, a tartaruga. Gente, ver eles comer é uma terapia. Né? Nossa, aquela boca assim. Fazem tudo com calma, gostoso. né, com foco. Mas que legal, Dani. E elas ficam soltas? Ficam soltas com os cachorros. Tanto que a gente tem... Eu tenho uma todo história mundo convive bem, engraçada. Porque a gente teve um salsicha que chamava Ozzy. Ozzy Osbourne mesmo. Porque ele era um terror. Um terror, aquele cachorro. E aí, salsicha dizem que já é meio esprivitado, né? Mas aquele era especial. E aí, quando era bem na época que a tartaruga chegou em casa. E aí, ele pegava a tartaruga igual uma bolacha e saía correndo com ela na boca. Ai, meu Deus. Nossa, minha mãe ficava doida. Minha mãe ficava doida com o salsicha correndo com a tartaruga. Eu falei, mas essas coisas só acontecem em casa, porque... Não, essa cena deve ter sido... vai ter um Se fosse hoje, você colocasse, né, no Reels, isso ia viralizar. Certeza. Mas daí, hoje não cabe mais e o salsichinha já morreu, tadinho. Nossa. Você vê como a tartaruga vive muito. Meu Deus, deve ter uns 20 anos. Olha, o Ozzy, ele era de 2000, pouco tempo depois que a gente mudou pra cá. Ele é de 2010, a gente mudou em 2002. Faz mais de 15 anos. Nossa, a tartaruga tá lá. Que legal, né? Mas, gente, a gente tem que aprender com a tartaruga. Como elas levam uma vida mais calma... Né, uma vida mais serena. Olha o quanto que elas vivem, sem estresse. E a tartaruga em casa acha que é cachorro, porque ela acostumou tanto com os cachorros que ela vai atrás, ela anda. Ela não parece uma tartaruga reclusa, sabe? Ela é Às ativa. vezes ela quer um petisco dos cachorros, aí não dá tempo, ela come também. Olha! Tá tudo bem. Em nome da que paz bacana. mundial, é o que eu brinco. Às vezes o Pedro quer provar a ração das cachorras, porque elas comem. Mas, gente, isso não tem como fugir. Eu compro tem que ração deixar com qualidade boa, por que eu não vou deixar? É lógico. Eu deixo, me julguem, mas eu deixo. E em ração nome da paz mundial, eu deixo. Gente, ração é nada menos que arroz, frango, ovo, tudo misturado ali. E a gente compra de qualidade boa, então eu deixo. Não pode então, passar vontade. Divide petisco com outras. Às vezes elas mordiscam pão de queijo, o Pedro pega uma ração e tá tudo bem. Tá tudo bem, tá todo mundo saudável. Tá bem, ótimo. né?
não pode ter frescura, realmente, com pet e criança em casa. Senão as pessoas ficam muito e aí desistem do cuidado. Aí desiste do cuidado. Com certeza. Porque acaba achando que não dá conta. Exato. E faz parte, às vezes, levar uma mordidinha, não é? Uma rosnada. Nossa, a Lola rosa todo santo dia. E o Pedro agora acha que o criança rosnar aprende é até brincar. o limite, né? Aprende a respeitar os limites. Lógico. Não é? Eles brincam. Eles dão uma mordiscadinha, assim. Normal. Dani, conta pra gente um pouquinho das suas rotinas de cuidado. Que ela é tão maravilhosa, né? Tão linda. Ah, e a gente sabe que você se cuida, que você treina. Como é que você administra o seu tempo? Com o Pedro, Nossa com o trabalho? Nossa Senhora, agora o meu cuidado, né? É, o seu cuidado. Olha, é um samba. Porque, né, a gente trabalhar com cirurgia, que a gente sai super cedo, volta tarde, a gente cuidar de um filho, estar presente no filho, né? Porque não adianta também eu só e a gente se cobra, parir né, o menino e não cuido. Saúde mental dele, das cachorras, do marido, cuidar de casa, tudo. É uma loucura, mas a gente dá. O que eu falo, sempre tem um pratinho que vai estar no chão. Sempre, Você vai estar equilibrando. Difícil. E aí eu uma escolho. Hora cai. Uma hora é um, uma hora é outro. Naquele momento, eu sento e priorizo. O que eu vou cuidar hoje? Saúde do Pedro, isso aqui fica pra amanhã. Eu também sou assim. Coisas que eu não abro mão. Nem que seja 5 minutos por dia, eu sento, eu respiro, eu medito. Perfeito. Olha, gente. Eu penso sobre o dia, eu tento ao máximo me exercitar. Você é muito planejada mesmo, né? Eu consigo treinar nessa fase que eu tô agora, pelo menos umas 4 vezes por semana. Perfeito. Às vezes o Pedro dorme, eu ligo a câmera, eu vou pedalar. Rapidão, gente, não tem desculpa. Ou antes do Pedro acordar, a gente vai se adaptando aí. Mas é esse período em que a prioridade é cuidar da saúde do Pedro, das cachorras, enfim, o meu trabalho também, né? Que não pode cair, e eu acabo encaixando os meus momentos. Eu acho que os 3 pilares maiores, família, né, os pets e o trabalho. Exatamente. E aí eu não deixo de me cuidar, óbvio, eu tenho cuidado com o seu com cuidado físico, entre família, gente, né? Mas o meu cuidado eu vou encaixando quando eu consigo. Se você não estiver bem com você mesma, você não vai estar bem, né? Saber não tem como a gente cuidar dos outros sem a gente cuidar da gente. Senão eu acho que a gente começa a falhar em algum momento, né? E aí os pratinhos acabam que... Mas acaba que eu não tenho uma rotina assim exata, tal. Eu tinha, antes do teu Pedro, antes de filho, eu tinha rotina pra tudo, era maravilhoso. Redondinha. Aí vou treinar tal dia, tal hora, tal dia, tal hora, aqui eu vou comer aqui. Ixi, hoje é a hora que dá. Então, por isso tudo bem, você se adaptou e tá tudo bem. Eu vejo que sobrou meia hora, eu vou lá treino. Dali sobrou 40, sobrou uma hora, também vou correndo, faço alguma coisa. Eu não fico moscando, entendeu? Sim. Tipo, administração de tempo. Muito bom. Ô, Dani, assim, o que você aprendeu com seus pets que você levou pra sua vida profissional ou pessoal? Tem alguma com certeza. Eu acho que o pet, ele te ensina aquele... Eu tô falando o pet até antes dos filhos, né? Porque o Pedro chegou na minha vida tem 1 ano e meio. Que o filho também acaba ensinando isso, que o pet é um filho. Criança tão, né? O pet, ele te ensina aquele amor sem necessidade de retorno. Aquele amor genuíno. Você pode estar bravo com ele, você pode dar uma bronca, você pode dar umas palmadas. Dá 3 minutos, ele tá te lambendo, ele tá te agradecendo, ele te agradece pela comida, ele te agradece pelo carinho. Então, é um bichinho, é uma vida, é um espírito... Puro. Conforme você acredita, muito puro. Então, o amor e tudo que vem dali é muito verdadeiro. Sim. Ele não tem meias palavras. Então, eu acho que essa sinceridade que vem do amor é algo muito, muito bonito, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente nasce com isso na infância, que é o que eu vejo no Pedro. Nas crianças. Mas conforme a gente vai passando os perrengues da vida, as rasteiras, os tapas da vida, a gente acaba se endurecendo. E muitas vezes não sendo tão verdadeiro. Se enrijecendo. Então, eu acho que o fato da gente conviver com cachorro, com tudo, com criança, eu acho que faz dá uma renascida nisso na gente, né? A gente absorve um pouco, uma empatia. E eu acho que quanto mais a gente consegue amar de forma genuína as coisas, as pessoas, mais a gente consegue se amar também, né? Porque que não lindo. Tem como a gente fazer. Mas é verdade, porque acho que muda um pouco a visão que a gente tem das coisas, né, Má? Exatamente. E o pet... A pessoa muito dura, ela não na verdade, eu vi até tava procurando quando eu vim pra cá, eu tinha visto uma frase esses dias na internet, não vou lembrar exatamente, tá? Como eu vi, mas era algo que dizia assim, que na verdade... Quem não gosta de animais, de falar, eu não gosto de cachorro, eu não gosto de gato, eu não gosto de bicho, na verdade aquela pessoa não aprendeu a amar. Perfeito. Entendeu? Porque os não bichos, deu uma chance exatamente. Pra ver, pra conhecer. Eles não fazem mal. Não. Eles estão aqui para ajudar a gente, é uma energia muito eles boa. Eles ajudam a gente a evoluir. De todos os sentidos, de proteção energética, de tudo. Eu acredito num negócio muito mais amplo de bicho.
E eu acho que esse aprendizado com eles é muito interessante. Então, é isso que eu absorvo. Ótimo. E o cão é assim, não só o cão, o gato também. Todos, não gosta de uma pessoa, não vai ficar agradando. É aquela coisa. Se uma pessoa não gosta da outra, tudo bem. Se um bicho não gosta da pessoa, você já fica assim. Já é, alguma coisa tem ali, né? O que aconteceu aqui, né? Será que ele farejou, né? Exatamente, não tem jeito. Eles são realmente verdadeiros em tudo. E é o que você disse, tá lá, eles não... Deu uma bronca, daqui minutos já tá lá de novo abanando o rabo. Te esperam, né? Eles têm uma sensibilidade, né? Fareja as nossas emoções também, né? Ou eles sabem quando a gente tá triste, quando a gente tá preocupado. São esponjas. A Lola, principalmente, que convive comigo há muito tempo, eu já morei sozinho com ela, quando eu tava em São Paulo fazendo a crânio. Ela sente do jeito que eu tô. Quando eu tô preocupada, gente. Quando eu tava grávida, às vezes tava preocupada. Ela dormia grudada em mim. Olha Parece só, um gente. cachecol, assim, ela dorme na minha cabeça, né? E ela não arredava o pé, a patinha, no caso. E eles são assim mesmo, porque eu acho que eles trocam energias, espantam energias ruins. Então, eles são realmente seres iluminados, seres especiais. E não é à toa que eles vivem pouco, eu acho. Sim. Né? Eles vêm ensinar o que eles... Né, a lição deles é e ir curta. embora. Sim. E a gente que lute pra aprender com eles. Né? É verdade. Ai, tá adorando esse bate-papo aqui, gente. Se deixar, a gente é falante, né? Ficar 3 horas aqui. A próxima pergunta é parecida um pouco. Se você acredita, né, que a convivência com os animais impacta a saúde mental e emocional das famílias? Com certeza. Existem até grupos de cão-terapias, já ouviu falar? Aqueles cachorros que vão fazer visitas nos hospitais. Já vi. Pra ajudar a tratamento de criança. Também. Tem vários bichos. É tão lindo isso. Lá na PUC, quando eu era residente de cirurgia geral, né, que eu praticamente morava no hospital, tinha um grupo que ia com os cachorros no final de semana. Gente, eu amava, ajudava até eu, que eu era médica que tava ali ajudando, passando visita, eu parava tudo que eu tava fazendo só pra dar um abraço naquele cachorro. E pra absorver um pouco aquela energia. energia. Aquilo revigora, sabe? É gostoso, é macio. Então, o contato com eles é comprovado que... com certeza. Que ajuda no tratamento de doenças mentais. E aí até você ter uma rotina de cuidado com o cachorro te traz também uma rotina mental. Tanto de responsabilidade pra uma criança, quanto pra um idoso, que às vezes, tá perdendo a memória, mas ele tem aquela obrigatoriedade, ele vai se estimulando. Quando fica condicionado. Que ele tem que lembrar de dar comida a tal horário, de fazer não sei o quê, de dar uma voltinha, de levar pra fazer xixi. Então, é bom em vários aspectos. Histórias de pessoas com depressão que quando, né, adquiriram um animalzinho, assim, a mudança, né, na vida emocional dessas pessoas, crianças com autismo também. Ainda mais porque, pensando em depressão, né, a gente entra num leque muito grande. Porque aí a gente pode pensar em depressão orgânica por falta de substâncias, e aí é mais difícil. Ou, às vezes, uma depressão por conta de algum trauma, alguma coisa. Muitas vezes, se for essa depressão por conta de um trauma, às vezes faltou amor, às vezes você tem algum problema na infância, o cachorro te ajuda. Então, por isso que esse tipo de relação com criança, com cachorro, ajuda tanto nesses casos de depressão. Nossa, gente, entendeu? Porque perfeito é muito interessante. E aí também visita de hospital, eles se sentem amados, né? Tem várias histórias aí de cachorros que foram. Eu adoro acompanhar essas coisas na internet. Gente, mas assim, eu acho incrível mesmo eles são terapias, né? São terapias. São terapêuticos. São cão-terapeutas. Maravilhoso, assim, até ansiedade também, né? Tem pessoas que... pra tudo. Pessoas que são sozinhas, às vezes mais... Eu acho que o cachorro é uma companhia física boa, espiritual também maravilhosa. Por mim, eu tinha, assim, um sítio. Tava todo mundo que eu via na rua. Eu tenho uma amiga, pediatra, que a gente fala toda vez. Quando que você vai montar um sítio pra gente levar nossos cachorros? Porque a gente queria muito fazer, sabe? E assim, a gente vê na rua, dá uma dó, né? Nossa, e não sei você, mas os que eu vejo, assim, abandonado... Outro dia, foi assim, eu e minha filha, a gente ia levar lá na escola. Aí, quando a gente viu 5 cachorros pretos... Os 5, assim, uma turma. Aí a gente, que dó, ainda refletimos isso, né? Que os cães pretos são os mais rejeitados. Infelizmente tem essa rejeição, né? Muitas nos vezes pets. Os idosos e os cachorros maiores. Porque são mais difíceis de serem adotados, porque às vezes eles sempre pensam que, vai dar mais trabalho. Exato. E tem pessoas que acham que pela cor mesmo, não gosta. E aí, quando a gente adota, eu gosto de adotar os pretinhos. Você tinha uma pretinha. E agora o Malbec. Muito legal. Sim, mas assim, a gente morre de dó de ver, né?
animaizinhos abandonados, gatos também. Gato é mais difícil de ver na rua abandonado, porque eles sobem, né? Em telhados, nas árvores, mas, assim, é triste de ver. Sim. Tanto bichinho ali procurando um lar e sofrendo. Por isso que a gente tem que ajudar no como frio a gente agora também, né? Não dá pra abraçar todo mundo, mas o que a gente conseguir ajudar, obviamente, vai fazer diferença. Com certeza, né? Dani. Ai, tá acabando, que pena. Vamos esticar mais um pouquinho. Tá gostoso, né? Esse bate-papo. Ô, Dani, se você pudesse deixar uma mensagem para quem ainda não tem um pet, mas pense em adotar, qual seria? Se permitam. Se permitam conhecer um pet. Eu moro num lugar pequeno. Procura um pet um pouco menor, que talvez não tenha tanta necessidade de passear, né? Isso aí varia muito de pet, né? Tenha um cuidado mais... mas se permitam. Mais prático. É um amor, é uma coisa tão gostosa que eu falo que eu não me vejo sem meus cachorros, assim. Nossa Senhora, me dói. E por isso que eu também, falo, né? é a irmã do Pedro, é minha filha. E eu olho pra Lola e falo, Lola, você é minha primogênita. Vai cuidar do seu irmão. Pet mesmo. Porque, nossa, é muito gostoso chegar em casa, ver que eles estão lá esperando a gente, carinho, o abraço que eles dão, nossa. E a dependência, eles são muito dependentes da gente total, eles precisam da gente, né? Eu não tenho nem o que falar de coisas negativas, só positivas. Só positivas. Então, eu diria para se permitirem. Ai, lindo, lindo mesmo. Dani, muito obrigada. Imagina, linda. Com a sua presença, adorei o nosso bate-papo. Já admirava, agora admiro ainda mais, né? Imagina. Me aprofundando um pouco mais nas histórias. Obrigada, linda. E muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, parabéns. Agradeço o convite. Bom, agora nós vamos bater um papo com a Marina, coordenadora da Elanco, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o Credelli, um produto de ponta da Elanco. Seja bem-vinda, Marina. Muito obrigada, Malise. Olá, pessoal. Bom, hoje a gente vem para conversar um pouquinho sobre o Credelli, mais especificamente sobre o Credelli Cão. Hoje nós temos a família já completa no Brasil, que é composta pelo Credelli Cão, Credelli Plus e o Credelli Gatos. Ótimo. Mas hoje a gente vai dar aí uma atenção maior para o Credelli Cão. Vamos lá. Então, o Credelli Cão, ele é um ectoparasiticida. Então, a indicação dele é contra as pulgas e carrapatos. E o super importante da gente lembrar é que ele tem a indicação contra o carrapato estrela, que é o grande transmissor da febre maculosa. Ótimo. Então, a gente pode estar utilizando o Credelli em cães a partir de 8 semanas de idade. Importante essa informação. E a partir de 1,3 quilos. Uau! Então, aqueles filhotinhos ou aquelas raças miniaturas já é super indicado desde sempre. Sim, a gente já consegue fazer a administração. E o nosso tamanho maior de comprimidos é para cães até 45 quilos. Uau! Os animais acima de 45 quilos, a gente faz a combinação dos comprimidos. Das miligramagens. Exatamente, para a gente atingir o peso ideal. Perfeito. E conta pra gente um pouco, Marina. Ele é comprimido e ele dura assim, a durabilidade dele, qual é? São 30 dias, ele é um comprimido mastigável, sabor carne, super palatável, fácil de administrar, que você pode administrar ofertando para o animal simplesmente... Como se fosse um petisco. Exato! Como um petisco ou misturando no alimento. É importante a gente lembrar que a gente deve sempre administrar o Credelli junto ou no máximo 30 minutos após a refeição. Ah, para uma perfeita absorção? Exatamente, para que a gente possa ter uma eficácia de 100%. E uma dúvida, como o dermato, qual que é o palatabilizante dele? Os alérgicos podem fazer uso? É seguro? Pode. O palatabilizante dele é o fígado suíno. Ai, ótimo. Então, a gente tem uma baixa... Reação. Isso. Ótimo. Então, aqueles pets que estão em triagem alimentar, que têm suspeita de alergia alimentar, podem fazer uso com segurança e que não vai ter nenhum problema. Com certeza. Me tira uma dúvida. Em quanto tempo o Credelli começa a agir no organismo do animal? O Credelli começa a agir em 2 horas após a administração. Olha. E em 8 horas, a gente já tem 100% das pulgas e carrapatos mortos. Nossa, perfeito. Muito bom, gente. Rapidinho. Rápido, eficaz e seguro. Credelli.